E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e sejam bem-vindos ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte problema. Júlio tem 6 brinquedos favoritos e sua mãe deixou ele escolher apenas 3 para levar em uma viagem. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher esses 3 brinquedos dentre seus brinquedos favoritos? Mas antes de resolver este problema, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para o nosso canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas diariamente. Então vamos agora para a resolução deste problema. Uma informação que é importante ressaltar é que Júlio possui 6 brinquedos, e dentre esses 6 brinquedos, sua mãe deixou que ele escolhesse apenas 3 para levar em uma viagem. E a pergunta que nós precisamos responder é de quantas maneiras diferentes ele pode escolher esses 3 brinquedos dentre os seus 6 brinquedos favoritos. E pensando nisso, nós vamos resolver este problema de 2 maneiras diferentes. Na primeira resolução, nós vamos apresentar todos os possíveis conjuntos de 3 brinquedos que Júlio pode escolher. Na segunda resolução, nós vamos utilizar o conceito de combinação simples. Então vamos começar pela primeira resolução. E para considerar essa primeira resolução, nós vamos primeiro fixar 2 brinquedos na escolha de Júlio. Por exemplo, se nós fixarmos o avião e o helicóptero, nós vamos analisar quantos grupos nós podemos fazer utilizando o avião e o helicóptero. Então, o primeiro desses grupos seria o avião, o helicóptero e o trator. Então, essa seria uma das possibilidades de Júlio escolher 3 brinquedos, na qual ele escolhe o avião, o helicóptero e o trator. Agora, deixando fixos o avião e o helicóptero, nós sabemos que Júlio também pode escolher o avião, o helicóptero e o foguete, assim como vocês podem observar aqui. E nós temos também a possibilidade de Júlio escolher o avião, o helicóptero e o carro verde. E por fim, ele poderia escolher também o avião, o helicóptero e o caminhão de bombeiros. E considerando essas 4 possibilidades, nós já utilizamos todas aquelas nas quais nós temos fixo o avião e o helicóptero. E agora nós vamos fixar o avião e o trator, desconsiderando o helicóptero que já foi escolhido anteriormente junto com o avião. E pensando nisso, nós temos que a primeira possibilidade seria o avião, o trator e o foguete, uma vez que o helicóptero já foi escolhido nessa primeira possibilidade aqui. Nós tínhamos o avião, o helicóptero e o trator. E agora, deixando fixados o avião e o trator, nós temos a seguinte possibilidade: o avião, o trator e o carro. Nós também podemos considerar o avião, o trator e o caminhão de bombeiros. Dessa maneira, nós também já utilizamos todas as possibilidades nas quais nós fixamos o avião e o trator. E agora nós vamos fixar o avião com o foguete e analisar que possibilidades nós ainda temos. Então nós temos o avião, o foguete e o carro. E temos também o avião, o foguete e o caminhão de bombeiros. E agora que nós já fixamos o avião e o helicóptero, o avião e o trator e o avião e o foguete, nós vamos fixar o avião e o carro verde. Tendo em conta essa escolha, a única possibilidade é o avião, o carro verde e o caminhão de bombeiros. E pensando nisso, nós já temos todas as possibilidades nas quais o avião é escolhido. E vocês podem analisar que em qualquer um desses 10 grupos que nós já formamos, o avião está presente em todas elas. E tendo isso em consideração, agora nós vamos desconsiderar o avião e partir aqui do helicóptero. E vamos fazer a mesma ideia que nós acabamos de utilizar. Nós vamos fixar 2 e ir formando grupos com os outros. Por exemplo, inicialmente nós vamos fixar o helicóptero e o trator. E o primeiro grupo que nós podemos formar é o helicóptero, o trator e o foguete, uma vez que todos os grupos anteriores possuíam o avião. E agora nós já não estamos mais considerando o avião nessas escolhas. Um segundo grupo que nós podemos formar é o helicóptero, o trator, que estão fixados, e nós vamos considerar também o carro verde. E uma outra escolha que nós temos é o helicóptero, o trator e o caminhão de bombeiros. E agora que nós já fixamos o helicóptero e o trator, nós vamos considerar o helicóptero ainda fixado e vamos fixar também o foguete. E nós teremos a seguinte possibilidade: o helicóptero, o foguete e o carro verde. Além disso, nós temos também o helicóptero, o foguete e o caminhão de bombeiros, que estão indicados logo aqui embaixo. E agora que nós já fixamos o helicóptero e o foguete, nós vamos fixar o helicóptero e o carro verde. E para essa situação, nós temos apenas um grupo, que é o helicóptero, o carro verde e o caminhão de bombeiros. E desse modo, nós utilizamos todas as possibilidades nas quais aparecem tanto o avião quanto o helicóptero. E vocês podem observar que tanto o avião quanto o helicóptero já aparecem em 10 grupos diferentes. Uma possibilidade é você pausar o vídeo e fazer esta análise. E agora que nós já consideramos todas as possibilidades nas quais aparecem o avião e também o helicóptero, nós vamos partir aqui do trator. Nós vamos fixar o trator e o foguete e analisar todas as possibilidades de grupos de 3 brinquedos que nós podemos formar a partir desses 4 brinquedos restantes. Então nós temos o trator, o foguete e o carro verde. Esta seria uma primeira possibilidade. E a segunda possibilidade seria o trator, o
o foguete e o caminhão de bombeiros. E agora que nós já fixamos o trator e o foguete, nós vamos fixar o trator e o carro verde. E nós temos que a única possibilidade será o trator, o carro verde e o caminhão de bombeiros. E agora nós vamos considerar a última possibilidade, na qual nós fixamos o foguete e o carro verde, e nos resta apenas uma opção de escolha, que é o caminhão de bombeiros, que é esta última possibilidade que aparece aqui. E assim, nós formamos todos os 20 possíveis grupos de 3 brinquedos que Júlio pode escolher para levar nessa viagem. E se vocês observarem, vocês vão notar que cada um desses brinquedos aparece exatamente 10 vezes nessas 20 possibilidades. No entanto, é importante ressaltar que para construir todas essas possibilidades, nós tivemos um tanto de trabalho. E a ideia do problema não é exatamente apresentar todas essas possibilidades, mas sim determinar de quantas maneiras diferentes Júlio pode escolher esses 3 brinquedos. Portanto, agora nós vamos apresentar uma segunda estratégia de resolução, na qual nós vamos utilizar o conceito de combinação simples, e nós vamos determinar que de fato nós temos 20 maneiras diferentes nas quais o Júlio pode escolher esses 3 brinquedos. Então vamos para essa segunda resolução. Para resolver utilizando o conceito de combinação simples, nós precisamos entender qual é a relação deste problema com este conceito. Então, nós sabemos que Júlio tem 6 brinquedos favoritos e ele pode levar apenas 3 para esta viagem. E o que ele precisa fazer é uma escolha. E ele precisa escolher 3 dentre estes 6 brinquedos. Portanto, nós podemos considerar este problema como um problema de combinação simples, porque Júlio precisa escolher 3 dentre 6 elementos. E a relação que nós utilizamos para resolver um problema de combinação simples é a seguinte: nós temos uma combinação de n elementos tomados P a P, que é igual a n fatorial dividido por p fatorial multiplicado pela diferença entre n e p fatorial. Mas qual a relação desta igualdade com o nosso problema? Nós sabemos que Júlio precisa escolher 3 brinquedos de um total de 6 brinquedos. Portanto, nós sabemos que nosso n é igual a 6, uma vez que Júlio possui 6 brinquedos favoritos. E o valor de p é igual a 3, porque Júlio deve escolher 3 dentre estes 6 brinquedos. Ou seja, nós vamos considerar uma combinação simples de 6 brinquedos tomados 3 a 3 e determinar quantos grupos diferentes nós podemos formar de 3 brinquedos em um grupo que possui 6 brinquedos. E é por isso que n é igual a 6 e p é igual a 3. Portanto, agora nós vamos substituir aqui nesta fórmula, no lugar de n, o número 6 e no lugar de p, o número 3. E nós teremos uma combinação de 6 elementos tomados 3 a 3, que é igual a 6 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado pela diferença entre 6 e 3 fatorial. E para resolver este cálculo, nós vamos escrever 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E de forma intencional, porque no denominador nós temos 6 menos 3 fatorial. E 6 menos 3 é igual a 3. Então nós teremos 3 fatorial no denominador e também 3 fatorial no numerador, o que nos permite simplificar este 3 fatorial do numerador com o 3 fatorial do denominador. Além disso, nós sabemos que este 3 fatorial que nós temos aqui no denominador, ele é igual a 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. E 3 multiplicado por 2 é igual a 6, e 6 multiplicado por 1 é igual a 6. Portanto, nós temos 6 vezes 5 vezes 4 aqui no numerador, e no denominador nós temos 6. E este 6 do numerador e o 6 do denominador podem ser simplificados, e nos resta 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é igual a 20. Portanto, nós já podemos responder a pergunta deste problema, na qual nós temos: de quantas maneiras diferentes ele pode escolher esses 3 brinquedos dentre seus brinquedos favoritos? Portanto, Júlio pode escolher seus brinquedos de 20 maneiras diferentes. E essas 20 maneiras nós apresentamos na primeira resolução. E como você resolveu este problema? Você utilizou uma outra estratégia? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes estratégias e ideias a respeito da resolução de um mesmo problema. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.